Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, compartilhe essa mensagem com outros casais. Faça essa palavra alcançar outros lares, outras famílias. Quem sabe, essa palavra pode salvar um casamento. Então, assista, curta e compartilhe essa mensagem. Hoje nós iremos tratar um assunto muito importante. E eu quero chamar a sua atenção para a relevância desse tema. O tema hoje é: não desperdice o seu casamento. E é curioso como esse assunto é sutil, é silencioso. Porque quando a gente acompanha alguns casais, sobretudo aqueles que estão há muito tempo na jornada matrimonial, é fácil perceber que muitos deles amargam uma vida de arrependimentos. Há tantos que se arrependem por aquilo que fizeram e dariam tudo para voltar no passado e fazer diferente. Há aqueles que se arrependem pelo que não fizeram e dariam tudo para voltar no passado e fazer o que deixaram de fazer. Portanto, o nosso tema hoje é um convite a olharmos para a nossa relação conjugal e não desperdiçarmos a oportunidade, o tempo que é tão precioso para vivermos uma dimensão mais plena do casamento. E o texto que eu quero compartilhar com você é um texto que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 90, apenas o verso de número 12. E tem uma curiosidade nesse salmo, porque Moisés escreveu muitos livros na Escritura Sagrada, mas ele escreveu um único salmo. E este salmo que nós iremos ler é um salmo de Moisés. E o salmo de número 90, verso 12, é esse verso que eu quero me ater com você, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse salmo é um salmo interessantíssimo, porque Moisés ele vai trabalhar dois conceitos. De um lado, ele fala sobre a eternidade de Deus, e do outro lado, ele fala sobre a transitoriedade do homem. Ao mesmo tempo em que ele pensa em Deus como um ser eterno, ele olha para a vida humana e percebe que o homem tem uma limitação, uma finitude. Portanto, à medida que ele escreve versos sobre esses dois conceitos, eternidade e finitude, ele vai caminhando para o encerramento do seu salmo fazendo uma oração, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria para que ele não desperdiçasse os seus dias, mas para que ele vivesse sabiamente cada um dos dias que Deus havia concedido a ele nessa terra. O que Moisés está nos ensinando em primeira mão é que a vida ela é muito preciosa para ser desperdiçada e ela também é muito curta, portanto ela deve ser vivida de maneira sábia. Eu, portanto, gostaria de fazer uma leitura desse texto, trazendo algumas aplicações bem práticas para o seu casamento. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de extrair desse texto é o seguinte: a vida conjugal é um constante aprendizado. Veja que Moisés diz isso na sua oração. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Percebam que existe uma palavra, aliás, existe uma expressão aqui dentro dessa oração em que Moisés nos traz um importante ensinamento.
Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos entrar dentro desse processo contínuo de aprendizado. Vocês irão perceber que o casamento é um lugar onde a gente está sempre aprendendo, ensinando e aprendendo. Você pode ter 10, 20, pode ter até 50 anos de casado, mas você vai perceber que você está sempre aprendendo algo com o seu cônjuge. Portanto, é muito importante nós termos esse olhar sobre a nossa vida conjugal. Nós não chegamos ao ponto final. A gente não colou grau, a gente não concluiu o curso. A vida conjugal requer de nós um coração sempre aprendiz. Então, aplique isso dentro do seu casamento. Peça a Deus que conceda a vocês dois um coração assim, um coração aprendiz. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: a vida conjugal, ela deve ser vivida com intencionalidade. Vejam vocês que é exatamente isso que Moisés pede a Deus nessa oração. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que há por trás dessa oração é um desejo profundo de não desperdiçar a vida. Veja que Moisés está olhando a sua vida como grãos de uma ampulheta existencial. A sua vida vai chegar ao fim. E ele pede, portanto, a Deus a graça de usar com muita sabedoria cada um dos seus dias. A nossa vida conjugal também deve ser assim. O nosso tempo aqui é muito curto. A nossa vida é passageira, é como uma neblina que logo se dissipa. E nós não podemos perder a oportunidade, a chance de desfrutarmos a nossa vida, sobretudo a nossa vida conjugal. Então, faça um pacto com o seu cônjuge, faça um pacto com o seu próprio coração. Um pacto de usar com muita sabedoria esse tempo que vocês possuem juntos. Desfrutem e vivam com intencionalidade, debaixo de um mesmo propósito, vocês dois engajados, comprometidos em viverem felizes. Coloque para o lado, deixe para trás tudo aquilo que atrapalha vocês, que não contribui para o crescimento de vocês. Moisés está dizendo: Senhor, não me deixe desperdiçar a vida, não me deixe desperdiçar os anos. Ajuda-me a viver com sabedoria esse tempo que o Senhor me deu. Nós precisamos fazer juntos essa oração. Fazermos juntos essa oração enquanto casal. Quantos anos já se passaram? Quantos anos você já desperdiçou? Quantas oportunidades você já perdeu de fazer essa pessoa feliz, de te arrancar um sorriso dele ou dela, de surpreendê-la, de surpreendê-lo? Faça esse pacto. Viva a vida conjugal com intencionalidade. Que cada um dos seus gestos, cada uma das suas ações tenha um objetivo, um propósito por trás. Promover amor, alegria e felicidade a essa pessoa que está ao seu lado. Eu quero concluir essa reflexão lendo um pequeno trecho de um livro. É uma poesia. Aqueles que me acompanham mais de perto sabem do apreço que eu tenho por esse estilo literário. É um livrinho pequeno de um autor a quem eu aprecio bastante, o Rubem Alves. Ele escreveu um livro com o seguinte título: Se eu pudesse viver a minha vida novamente. E ele traz algumas reflexões neste livro. E eu gostaria de ler um pequeno trecho
e convidá-lo a refletir sobre estas palavras. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu não tentaria ser tão perfeito. Eu relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria tão a sério. Eu seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares aonde nunca fui. Tomaria mais sorvete e comeria menos lentilha. Eu teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. É claro que eu tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ser somente bons momentos, porque se vocês não sabem, é disso que é feita a vida, de momentos. Não percam o agora. Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuvas e um paraquedas. Se eu voltasse a viver, eu viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria mais com as crianças. Se eu tivesse outra vez uma vida pela frente, mas já viram, agora eu tenho 85 anos e eu sei que eu estou morrendo. Essas palavras de Rubem Alves nos convidam a refletir sobre a maneira como nós temos vivido. E é curioso porque esses dias eu estava lendo sobre Billy Graham, um grande pregador, que fez realizações extraordinárias, ganhou milhões de almas para Cristo. E perguntaram para ele: Billy Graham, o que você faria de diferente se você pudesse recomeçar o seu ministério? E foi bombástica a resposta daquele homem. Ele disse: se eu pudesse recomeçar o meu ministério, eu viajaria menos, pregaria menos e ficaria mais tempo com a minha esposa e meus filhos. Uau! A resposta daquele homem é uma resposta que nos deve fazer refletir. Então eu volto ao ponto inicial da nossa reflexão. Não desperdice o seu casamento. Viva com intencionalidade. Viva de tal modo que vocês desfrutem toda a plenitude que o casamento pode proporcionar a vocês. Eu queria te convidar a orar para que concluíssemos esse momento colocando em prática aquilo que Moisés nos ensinou. Orar, pedindo a Deus um coração sábio. Pai, nós queremos te dar graças por essa reflexão tão importante. Nós não queremos desperdiçar a vida, não queremos desperdiçar o casamento. Portanto, ajuda-nos para que tenhamos um coração sempre aprendiz, para que vivamos com intencionalidade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver sabiamente os nossos dias e a não desperdiçarmos a oportunidade que tem de fazermos o outro feliz e de vivermos plenamente felizes dentro do nosso casamento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até o nosso próximo devocional para casais.